Então, e até as medicações, né, que muitas vezes estão... E é comum, às vezes, muitas pessoas vêm, né, percebem ou só resolvem tratar a ansiedade porque vê que está impactando no corpo, né, na forma física, ou às vezes já, né, não consegue usar as roupas que usava, ou está percebendo outras alterações. Sim. E as medicações são controladas, ou até a terapia tem uma continuidade, intervalos fixos, para que esse paciente ser acompanhado, né? Porque uma abordagem psicoterápica de vez em quando ajuda, né? Tem algumas abordagens, a Monique sabe muito mais do que eu, mas que ajudam no processo ali da hora, mas outras são uma construção, né? De melhora da saúde e prevenção de doenças. E as medicações também, quando são indicadas, né? São controladas, não porque algumas até podem viciar, mas são controladas porque precisa do acompanhamento e da reavaliação médica para ver até que ponto está trazendo benefício isso, ou até que ponto que não, que já passou, ou que tem que fazer algum reajuste, né? Que tem que ter esse acompanhamento de perto. Sim, com certeza. Tá tudo junto, né? Tá tudo interligado, né? Então, se a gente não trabalha a nossa mente, em algum momento isso vai refletir no... Tá dando eco para vocês? Tá, agora deu uma mudada no som. Agora deu, né? Deixa eu... Esse fone, eu acho que ele... Só um minutinho. Ó, eu vi aqui também, ó. O chimarrão, isso que às vezes é difícil da gente tratar ou cuidar ou até mesmo abordar, né, no consultório, em consulta, as questões de ansiedade, que são coisas que são muito culturais, né? Então, a erva mate, a erva do chimarrão, ela em alguns momentos, ela pode estar... Então, tem o hábito, né, de sentar e tomar um chimarrão. Normalmente, quem faz isso, são pessoas que buscam estar presente naquele momento, né, de que tem aquele momento para se curtir. Mas o excesso da erva mate também, e da erva do chimarrão, esqueci o nome oficial, científico da erva do chimarrão, ela também tem excesso de cafeína, né? Então também se esse chimarrão, se esse hábito se torna muito, além do esperado na rotina, também pode contribuir para o excesso de ansiedade, né? Sim, sim. Eu acho até que é importante a gente trazer aqui também uma definição. Existe um manual, né, que é muito utilizado pelos médicos e que a gente também tem um conhecimento, porque quando a gente chega a um diagnóstico, esse diagnóstico ele é feito em parceria, né, do psicólogo junto com o psiquiatra ou com o médico de família. Por exemplo, a gente tenta entender aquela pessoa, aquela demanda de uma forma, né, a pessoa de uma forma integral. Então, e esse manual ele se chama DSM-5, né, que é o último DSM, o último manual que foi publicado, né, acho que foi 2013, se eu não me engano. E lá eles falam assim, né, que os transtornos de ansiedade, a gente está aqui falando de uma ansiedade patológica e a gente fala dos transtornos de ansiedade, porque existe um espectro, né? Ou seja, nós temos aí vários tipos de ansiedade dentro desses transtornos de ansiedade. E por que a gente chama transtornos? Porque a gente entende que para se falar de uma ansiedade que é crônica, né? A gente entende que são vários sintomas, né? É um conjunto de vários sintomas e que existe um tempo, né? Como a Isis falou, se diz de 6 meses, né? Que é um tempo assim que já traz bastante sofrimento. Então, lá no DSM-5, eles falam assim que os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivas, né? Em excesso e perturbações comportamentais relacionadas, né? E esses sintomas, eles podem ser divididos em subjetivos, né? São referentes à percepção de sensações desconfortáveis como angústia, inquietação, preocupações excessivas, medo, pavor, né? Tudo em excesso. E sintomas físicos, que está relacionado a aperto no peito, palpitação, falta de ar, náusea também, né? Uma cólica abdominal, uma transpiração excessiva, uma tontura, tremores, calafrios e formigamentos. Já ouvi falar também, tenho percebido assim, em relatos,
que as pessoas, elas sentem, não sei se você já ouviu isso, Isis, que como se fosse, assim, a pessoa não se sentisse pertencente ao corpo, assim, sabe? Tivesse uma sensação de um distanciamento, né? A ansiedade, ela também pode provocar isso. Então, a gente não se fecha apenas a esses sintomas, porque cada um experimenta a ansiedade, um transtorno de ansiedade de uma forma muito particular. Então, é muito importante que a gente tenha a teoria ali com a gente, né? O conhecimento, mas que a gente coloque essa teoria em suspenso. A gente fala muito isso. Eu trabalho, a minha linha de atuação é fenomenológica existencial. Esse nome esquisito para dizer que a fenomenologia é um método que a gente trabalha colocando em suspenso o conhecimento e deixando vir o paciente, a demanda que ele está trazendo, né? Deixando ele se revelar ali, da forma dele, do jeito dele de experienciar a ansiedade. A forma como eu experiencio é diferente da forma como o outro, né? A gente precisa entender o que é que ele quer dizer com uma ansiedade. O que ele quer dizer com essa palpitação, com essa preocupação em excesso, esse medo. E aí, então, assim, é perceber isso, né? Esses sintomas, como é que tá aparecendo. Normalmente, uma crise, ela se caracteriza por tudo isso acontecendo, né? Por vários sintomas. Você tem a sensação de estar tendo um ataque cardíaco ali, né? Uma taquicardia, infarto, né? Um infarto, né? Um medo de um infarto. É como se a pessoa fosse morrer, um sufocamento, né? Também. E essa é a crise. E aí vale lembrar que a crise, por mais desconfortável que seja, ela não dura muitos minutos, né? Às vezes 20 minutos. Então, lógico que é muito desconfortável, mas é importante lembrar que ela passa. Isso é importante mesmo, né? Que nesse sofrimento tão intenso, a sensação de que vai se perpetuar e de que o medo da morte iminente mesmo, que seria, né, até a crise do pânico ali, o ataque do pânico. Sabe que você falou dessa sensação de estar fora do corpo, de distanciado, né? Era algo assim, eu entrei na faculdade de medicina em 2006, então faz 15 anos, né, que eu tô assim, acompanhando os pacientes e tal. Eu não tenho lembrança de ter atendido queixas assim antes da pandemia, sabe? Mas tem chegado alguns casos assim, de que muitas vezes a pessoa só nesse momento percebe, assim, porque é algo que assusta muito, né? Alguns pacientes, até eram os últimos 2 homens, assim, que até não é tão comum de buscar. Normalmente o homem demora mais para buscar ajuda, né? Às vezes tem para tudo, né? Não só para isso, mas também para pressão alta, para o autocuidado em si. Mas, assim, que essa sensação de desrealização, de que está fora do corpo e de que as pessoas não, os relatos, né, de que não pertenciam aos próprios corpos como se fossem objetos e como algo surreal, assim, né? Então, isso é um nível mais avançado, em geral está muito mais intenso ali de sofrimento e de descompensação até bioquímica mesmo, de neurotransmissores e de hormônios, né? Então, tem o medo de perder o controle ou enlouquecer, a preocupação com o futuro, né, a dificuldade de concentração. Muitas pessoas vêm, e até assim, né, nas consultas médicas, e até é importante, né, que a gente traga, que bom a ideia, né, da gente trazer informação mesmo, que muitas vezes a gente pensa, eu queria fazer exames de hormônios, eu quero ver como é que está a testosterona, eu quero ver como é que está... Não que não tenham indicações ou momentos apropriados que a gente precisa ver esses outros hormônios, mas normalmente é difícil perceber, né, das pessoas perceberem a saúde mental dissociada necessariamente de transtornos físicos, né? Normalmente a gente quer ver, né? Eu quero ver como é que está o meu cortisol no sangue, eu quero ver como é que está a minha testosterona, eu quero ver como é que está a minha tireoide, porque eu não estou conseguindo concentrar e não estou conseguindo dormir, eu estou muito irritada. Mas, por exemplo, a questão de serotonina, né? Que é o neurotransmissor do bem-estar, e a gente não consegue dosar, né? Ou mesmo que a gente faça, quando tem indicação de dosar um cortisol, por exemplo, como que a gente vai tratar isso pensando na saúde mental? Diminuindo o estresse, tratando a ansiedade, medicando quando tem indicação de medicar,
fazer uma psicoterapia bem feita quando tem indicação e quando tem acesso também, porque ainda é uma questão difícil, né, de acesso. Mas então tudo isso, claro, pessoas podem ter problemas então eu costumo falar assim, né, quando vem, que a preocupação, muitas vezes a ansiedade está tão intensa que tem múltiplos sintomas, né, e muitas pessoas vêm com medo de estarem com muitas doenças graves ao mesmo tempo, né, de um problema no coração, porque tem a dor no peito e tem amortecimento nas mãos, então acho que tem, né, um problema de circulação e tremor, ou com medo de ter um AVC, porque tem esse amortecimento, essa parestesia, né, a tontura, a vertigem. Então, isso tudo podem ser problemas distintos, mas dificilmente uma única pessoa, num único momento, tem várias doenças graves ameaçadoras da vida, né? Então, isso que é importante a gente olhar o contexto, efetivamente, e por isso aqui que, assim, a medicina de família é uma vantagem muito grande frente para essa abordagem, porque a gente consegue ver como um todo, né? Às vezes sai, por exemplo, alguém que tem uma dor no peito, por exemplo, que vai para um cardiologista, ele vai olhar a dor no peito isoladamente, né? E a gente precisa desse olhar específico e pontual do cardiologista para muitas coisas, né? Por isso que todas as especialidades têm a sua importância. Mas primeiro a gente precisa ter um olhar macro para a gente entender todo o contexto, ver tudo que pode estar relacionado ou não, para depois, quando a gente precisar segmentar, em algum momento, né, né, eu como médico de família, a gente tem que saber, quando que eu tenho que encaminhar esse paciente. Não, isso realmente tem que ir para o neuro ou não, porque se a gente está com uma dor de estômago e vai no gastro, ele vai olhar a dor no estômago, ele vai pedir uma endoscopia, né, fazer as abordagens que competem a ele, mas muitas vezes se for por conta de ansiedade, não vai adiantar, né, ou não vai ser suficiente só aquele olhar, porque a gente precisa tratar a causa base. Então, se é porque tem uma doença gástrica efetivamente, mas se a gente olha isoladamente, a gente corre o risco de daí supermedicar, né, a pessoa, porque acha que são vários problemas separados, porque às vezes as especialidades não se conversam, quando não tem essa atendimento multiprofissional, não se conversam e uma não sabe da outra, e às vezes é uma única causa, é a ansiedade que o paciente precisa tratar. E teve uma vez uma paciente que me chamou muita atenção, que ela trouxe uma lista, assim, e eu gosto muito quando trazem anotado, porque mostra uma organização, uma preocupação consigo mesmo, né? De uma série de encaminhamentos que ela queria. E quando eu falei, eu tenho uma notícia boa para você, né? De que tudo isso a gente não vou precisar te encaminhar nesse momento, e um único remédio vai te ajudar a resolver a grande maior parte desses problemas, né? Além também do encaminhamento para psicoterapia, é fundamental, mas às vezes quando tem a resistência, quando tem, né, múltiplas comorbidades ali, ou múltiplos sintomas, o único remédio vai conseguir te regular 90% disso, ou a grande parte, e às vezes se precisar complementar com outras coisas, né?